Sejam bem-vindos à nossa explanação de hoje. Bom, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, convenhamos, vira-mexe e está dominando as manchetes, os famosos desastres naturais. Mas a ideia principal aqui é dar uma boa mudada de perspectiva. É parar de vez com essa visão de que esses eventos são atos aleatórios ou a natureza furiosa se vingando da sociedade e passar a entender o que eles realmente são. Processos da dinâmica da Terra que a gente pode, sim, prever. Porque olha só, entendendo a geomorfologia por trás de tudo isso, a gente ganha o poder de planejar e, o mais crucial de tudo, prevenir grandes tragédias. A nossa jornada de hoje está dividida em 5 passos bem diretos. A gente começa com processo natural ou desastre, depois passamos para a dinâmica da Terra, o gatilho do relevo e chuva, o fator humano e, para fechar, prevenção e mitigação. Bora lá? Ponto número 1. Processo natural ou desastre. Vamos entender logo essa diferença que é simplesmente crucial. Para a gente começar com o pé direito, tem essa frase poderosíssima da bióloga Rachel Carson, que vai direto ao ponto. Ela diz: o homem é parte da natureza e sua guerra contra a natureza é inevitavelmente uma guerra contra si mesmo. Intenso, né? E a pura verdade. A gente costuma esquecer que a nossa sociedade está rodando nas mesmíssimas engrenagens do planeta. E quando há a tentativa de forçar a barra ou simplesmente ignorar essa mecânica do ambiente, adivinha só? A conta chega, e chega pesada para todo mundo. E isso é literalmente a base de tudo que a gente vai analisar hoje. E é aí que entra a definição oficial da coisa toda. Imagina a seguinte situação: um barranco que desliza lá no meio de uma floresta intocada não é um desastre. É só a geologia fazendo o trabalho dela, a natureza renovando o relevo. Segundo a ONU, o fenômeno só ganha aquele rótulo de desastre natural quando esbarra numa vulnerabilidade, ou seja, quando atinge uma área habitada e causa danos que a comunidade simplesmente não dá conta de resolver sozinha. Então, no fim das contas, o desastre é esse encontro trágico entre um fenômeno físico perigoso e um sistema social vulnerável. Avançando para o nosso tópico 2, a dinâmica da Terra. É hora de ver esses processos geomorfológicos em plena ação. Sabe quando a gravidade finalmente ganha queda de braço contra a resistência do solo? Pois é, a geologia chama isso de movimentos de massa. E não é tudo igual. A coisa varia muito. A gente tem as quedas, que são, literalmente, blocos de rocha despencando em queda livre, super rápido. Tem os escorregamentos, onde a terra desliza de uma vez só por um plano bem marcado. Aí vem as corridas, ou fluxos de detritos, que agem feito um líquido viscoso gigante, levando tudo pela frente num alcance enorme. E, por incrível que pareça, tem os rastejos, que são extremamente lentos, movem milímetros por ano, mas são baita alerta de que tem instabilidade profunda ali. Basicamente, o que dita o tamanho do perigo é a velocidade e o tipo do material. A mecânica por trás disso tudo é fascinante. Olha que sacada genial essa forma de classificar. A gente tem a velocidade na base e a umidade na lateral. E o que fica muito, mas muito claro é que a água é o verdadeiro gatilho. Quanto mais água entra num solo que já está instável, mais rápido e mais fluido o estrago fica. Ela empurra aqueles deslizamentos e quedas lá para o topo do risco, transformando tudo numa corrida de lama devastadora. A água, na real, acaba funcionando como grande lubrificante da destruição. Agora, saindo um pouco das encostas e indo lá para os rios, é fundamental corrigir uma confusão clássica de noticiário. Enchente e inundação não são a mesma coisa. A enchente é só o rio enchendo. A água sobe, chega no limite máximo, mas fica lá, quietinha dentro da calha. O verdadeiro pesadelo começa com a inundação. É aí que a água transborda o canal e invade tudo em volta, aquela área plana que a gente chama de planície de inundação. E vamos ser sinceros, construir casas exatamente nessa planície é basicamente mandar um convite formal para o rio entrar na sola de estar. E claro, não dá para falar da dinâmica externa da Terra sem citar aquele inimigo silencioso, a erosão. Diferente de um desmoronamento que acontece num piscar de olhos, a erosão vai comendo pelas beiradas. Começa de levinho com a erosão laminar, que vai lavando o solo desprotegido. Aí, de repente, evolui para uma ravina, que é aquele sulco rasgando o terreno. Se bobear, vira uma enorme bossoroca, que é a água cavando o solo por baixo num processo de erosão interna. Sem contar a erosão costeira, com o mar devorando a praia. Se a gente cruza os braços, esses processos vão minando o terreno até chegar num colapso repentino. Tópico 3, o gatilho. A combinação de relevo e chuva, ou, como chamamos, os condicionantes físicos.
Para rolar a instabilidade, a natureza precisa de uma combinação muito específica. Primeiro, exige um relevo com alta declividade, tipo aquelas serras e morros super íngremes. Segundo, uma geologia propícia, com solo pouco espesso em cima de rochas rígidas. E o terceiro elemento, que é o gatilho absoluto, principalmente num clima tropical como o nosso no Brasil, é o fator clima. A gente está falando das chuvas frontais intensas de verão. Quando a frente fria tromba com ar quente e deságua aquele volume colossal de água nessas encostas, pronto, forma-se o cenário físico perfeito para o desastre acontecer. Basta pensar numa daquelas massas de nuvens gigantescas se fechando sobre uma cidade para entender o clímax dessa dinâmica. A gente não está falando de uma chuvinha de fim de tarde. São eventos meteorológicos extremos, despejando milhões de litros de água por metro quadrado em poucas horas. É um volume tão absurdo que satura o solo inteiro, multiplica o peso da terra, lubrifica todas as fraturas lá embaixo e incha os rios num estalar de dedos. É exatamente nesse ponto que a geologia, que estava adormecida, acorda num susto. Chegamos no ponto crítico. Tópico 4. O fator humano. Como as nossas ações geram escalada de risco e vulnerabilidade. A raiz social dessa bagunça toda fica óbvia quando a gente olha o padrão de crescimento das cidades. É uma expansão densa, super desordenada, literalmente escalando encostas que mal param em pé sozinhos. A equação de risco muda na hora. A gente arranca aquela vegetação original que segurava a terra e substitui por construções precárias num lugar que, geomorfologicamente, já estava destinado a escorregar. Então não existe surpresa imprevista da natureza aqui. O risco letal é, na verdade, ativamente criado quando se posiciona a população exatamente na linha de fogo do relevo. Mas o que, na prática, a gente faz para destruir a estabilidade do terreno? Tudo passa pelas famosas intervenções antrópicas, a nossa ação direta mesmo. A gente mete a máquina fazendo cortes em 90 graus no pé do morro para passar a rua, tirando todo o suporte natural. A gente joga entulho e cria aterros sem compactação técnica nenhuma. A gente desmata sem parar, arrancando o sistema de raízes que funciona como uma verdadeira rede de contenção subterrânea. E para fechar com chave de ouro, a gente asfalta e concreta tudo, selando o solo e forçando a água a virar uma enxurrada de superfície extremamente violenta. É a tempestade perfeita do mau planejamento. O que nos leva ao tópico 5. Prevenção e mitigação. Porque sim, existe saída com engenharia e planejamento. Enfrentar esse risco de frente exige duas grandes frentes de batalha. De um lado, a gente tem as medidas estruturais, é a engenharia pura e aplicada. Construir aqueles paredões de arrimo gigantes, reforçar taludes, implementar bacias de contenção e sistemas pesados de drenagem urbana. É algo muito custoso? Com certeza. Mas salva vidas em locais onde o perigo já está fisicamente instalado. Só que do outro lado entram em cena as medidas não estruturais. O foco aqui é inteligência. Fazer mapeamento de risco, criar alertas antecipados, instituir zoneamento ecológico e promover educação ambiental. A lógica não tem erro. Se a ciência aponta que aquela área vai alagar ou escorregar, a legislação tem que impedir rigorosamente que alguém construa lá. A tecnologia via satélite, somada aos levantamentos geomorfológicos, permite hoje cravar com absoluta precisão onde estão as zonas de risco altíssimo e onde é seguro. Com mapeamentos rigorosos, a gente documenta tudo o que colapsou no passado, para orientar as ações do futuro de um jeito objetivo. A informação, pessoal, já está farpa por aí. Identificar uma área de perigo latente muito antes da primeira gota de chuva tocar o solo é totalmente possível e super viável com a ciência que a gente domina hoje em dia. O que conduz a gente diretamente a esta reflexão final. Nós partimos de como as forças da Terra funcionam até o impacto gigante de jogar concreto em cima de tudo. E ficou evidente, a chuva intensa e os rios não são os verdadeiros vilões. O vilão é a nossa insistência sistêmica em ignorar a mecânica invisível da natureza. Então a grande pergunta que fica martelando é: a nossa sociedade está finalmente pronta para planejar e crescer com a natureza, respeitando os limites dela, ou a gente vai continuar nesse cabo de guerra insustentável, construindo contra ela? O conhecimento científico para prever e evitar a próxima grande manchete trágica nós já temos nas mãos. O que falta de verdade é a coragem política e estrutural para aplicar isso plenamente. Essa foi a nossa explanação de hoje, uma base essencial para a gente continuar questionando e entendendo a dinâmica do mundo ao nosso redor. Até a próxima!